E quando a gente tá... Porque assim, o que a gente vê na prática, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê sempre os caras procurando um jeitinho de taxar umas paradas que não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Pra citar aqui rapidamente o lance das casas de apostas esportivas, por exemplo. Tá ligado? Agora o cara que ele ganhar ali uma merreca numa aposta que ele apostou, sei lá, no Flamengo hoje, ganhou ali uma merreca, não sei se agora, mas em algum momento, tá tendo essa conversa, esse cara vai ter que pagar um imposto sobre o que ele ganhou ali, né? Então a gente tá falando de um troço que, assim, na minha opinião, porra, é sacanagem, na verdade, com o cara que tá ali, porra, se divertindo, entendeu? Porra, IPVA é uma putaria do jeito que é. O IPTU é uma putaria. E eu não tô falando de porra, claro que eu não queria pagar esses impostos. Mas o meu ponto é que, porra, a gente continua e faz isso de maneira sistemática ao longo do tempo, atacando o lugar errado. Porque assim, se você me falar, cara, meu irmão, ó, se a gente pega... Pô, sacanagem isso daqui, cara. Porra, 70% do dinheiro dos caras nem passa na bagulho. E a gente tá sendo até conservador falando isso, né? Eu concordo, putaria, pô. Putaria total. Agora, como é... Aí quando os caras vão pensar num plano pra arrecadar mais, os caras pensam em sacanear o cara que já tá duro, irmão. Porque, pô, tô um bilionário lá, ele... Porra, como é que tu vai taxar o cara que... Pô, tu vai pegar esse cara na aposta esportiva? Não vai, porra. Mas vem cá, quem você tá taxando é importante... Desculpe, você ia até responder isso. Mas só porque tem muita malandragem posso estar falando um monte de burrice, tá? Eu não sou especialista em porra nenhuma, tá bom? Tá. Primeiro é o seguinte, aí é outra discussão, eu sei que é polêmica pra caramba, eu sou um cara mega crítico ao tamanho que esse negócio de aposta tá tomando. Mega crítico. Até pro esporte, eu acho que esse negócio acaba com o esporte, acaba com a legitimidade das coisas, a sua credibilidade nos resultados. Eu acho um absurdo. Segundo, que eu acho num país... como o Brasil, você tem um mega incentivo para aposta, que é uma coisa que gera zero de riqueza nova, é transferência de renda. Aposta é um monte de gente fala, mas aí vai construir o cassino, não sei o quê. Meu irmão, aposta é transferência de renda. Vai um pedacinho pro cara que ganha, um pedação pra banca. Constrói uma biblioteca no lugar. Exatamente, que aí constrói também. Então, eu sou ultra crítico. Mas o ponto é o seguinte, já que você está fazendo essa transferência e os donos da empresa estão ficando com o naco maior da história, porque a banca é que ganha a grana, é o verde da roleta, meu irmão, que no final das contas é o único que sai ganhando, esse cara tem que pagar a fatia de imposto dele. Aí o cara joga, fala o seguinte, porra, mas o cara mais pobre está pagando o imposto dele, vamos não sei... Mas na verdade, de alguém tu tem que cobrar esse imposto. Então faz o seguinte... Tu acha que é injusto o cara que ganhou de resultado de aposta ali até R$100 pagar imposto? Beleza, o cara não vai pagar, mas o cara da banca vai ter que pagar. Porque se o cara ganhou 100, o cara da banca ganhou 1.000, ganhou 500, ganhou 400. E esse cara não pode ficar não tributado. Esse cara, aliás, está há vários anos não sendo tributado, com a sede dele num país fora do Brasil, num navio, passando ali pelo... É isso aí. Nossa, eu estou ligado, mas assim, é uma ideia muito complicada. Essa de criar novos impostos, porque a gente sabe que quem se fode no final é sempre eu. Porque vamos lá, tá bom, então vamos tributar esse cara. Aí o que ele vai fazer? Ele abaixa a porra da odd. Não, mas você não está tributando a pessoa, você está tributando a atividade. Nesse caso, a atividade de jogo ela é entendida como um vício, potencialmente um vício. Tudo aquilo que causa dano social, o imposto ele pode ter o efeito regulatório sobre o comportamento. O primeiro deles é inibir o jovem. Então você tributa muito cigarro, tributa muito bebida, para que o jovem não consiga chegar, porque em geral o jovem tem poder aquisitivo menor. Então você... Né, é o imposto seletivo. É imposto seletivo. Você aumenta o tempo que ele fica longe daquela prática que eventualmente pode levar a um vício. Então, toda atividade danosa, historicamente se construiu a ideia de que o imposto é uma forma de você desincentivar isso. No caso do jogo de azar, que acaba sendo isso, porque como a banca sempre leva, o azar está sempre do seu lado. Eu concordo que você vai tributar uma pessoa que ganha e a sensação vai ser, poxa, mas eu fui bem o vitorioso e vem o Estado como um meeiro, é quase uma corveia lá do feudalismo, né? Fala assim, ó, você vai pegar aí um pedaço disso que você ganhou e você vai deslocar para mim. Por quê? Nunca ganho, meu irmão. Quando eu ganho, isso. Porra. Caralho. E ainda vem e fala, porque se você não pagar, eu vou te colocar num lugarzinho ali que tem uma decoração com umas grades para você refletir a importância de você pagar para mim, né? Então já vem o aparato do Estado e aí a pessoa fala assim, pô, é verdade, olha... Que triste que aconteceu comigo. Enquanto o rico,
tá lá ganhando em cima do pobre, sem pagar imposto, porque ele não paga imposto sobre lucro e dividendo. Então ele montou uma empresa em que ele não vai pagar imposto sobre lucro e dividendo, sendo que ele deveria dar maior contribuição. E aqui é importante a gente refletir que a gente não está falando... Eu acho que seria útil reduzir a riqueza acumulada dos bilionários para um padrão moral aceitável em que eles se tornassem gente, no sentido de respeitar as regras. Gente como a gente. Alguém que tem, né, receio de cometer um dano à sociedade e ser punido para ela. Esse pessoal não tem esse receio. Eles não têm. A gente vai ver o caso da Americana. Essa galera não paga imposto hoje, Igor. Porque no Brasil, o cara sabe... Mesmo os 100 milhões que ele tem que pagar, o cara sabe o seguinte, empurra com a barriga. E aí daqui a pouco vai ter um refis. É isso. Entendeu? Daqui a pouco o governo chama a gente para renegociar. Não, gente... eu conheço um empresário que fala abertamente para mim, não, imposto eu pago depois. Isso aí, é isso imposto é opcional. Imposto é imposto para o pobre. Porque para o rico ele é opcional. E a quantidade de mecanismos e grandes advogados tributaristas que vão te ajudar a pagar menos imposto, a não ser que, né, contanto que você o remunere bem, é um mercado enorme. Mas só para ilustrar... Estamos juntos nisso daí. Mas só para ilustrar o problema do controle da riqueza. A proposta... Tem uma proposta que um dia o Piketty, que é esse pensador francês que escreveu Capital no século XXI, né, um grande livro de 2014, ele estava num programa de auditório lá na Suécia. E a Suécia é reconhecidamente um dos países que mais tributa, né, a renda, tem 60% de imposto de renda alíquota marginal lá no topo e tal. E aí ele vira para um bilionário e ele fala assim, olha, o que eu gostaria é que o tributo sobre as pessoas mais ricas fosse de 120% da sua renda. Então imagina que aquele cara ganhou 1 bilhão de dólares no ano e ele vai ter que pagar 1 bilhão e 200 milhões em tributos de pessoa física, imposto de renda. Esse empresário, ele não conseguia ficar parado numa cadeira, ele ficou irritadíssimo. Aí ele falou assim, olha, quanto que você vale? Qual que é o teu valor? Aí ele falou, né, o net worth. Qual que é o teu patrimônio? Ele, não vou falar. Não, mas fala aí, 1 bilhão. Aí ele deu risada assim, né? Como dizer, cara, é muito mais do que isso. Ele falou, olha, se a gente aplicar uma renda, um tributo de 120% da sua renda ao longo do tempo, você ainda consegue deixar herança para 2 gerações. Você está entendendo isso? Então não é quase nada, não é que a riqueza dele vai sumir. Vai sumir se ele parar de fazer as coisas, mas ele vai conseguir ainda deixar muito dinheiro para frente. Então a gente está falando de uma acumulação de riqueza que é monumental. Ninguém tem ideia do que seja uma pessoa rica porque ela não aparece na TV. Ela não anda na rua, ela não anda no mesmo elevador que a gente. Ela não anda nem no mesmo prédio, às vezes, que a gente. Eu vejo vários casos de fraudes que aconteciam nos Estados Unidos que ninguém nunca tinha visto o presidente da empresa. Porque ele tinha um elevador próprio para ele, com segurança, então ele não andava com o resto da população. Então essa distinção, ela gera 2 efeitos. O primeiro, eu quero ser esse cara. E aí eu passo a olhar para o meu próximo de uma maneira concorrencial, eu tenho que subir em cima dele para eu chegar lá. E segundo, quando o resultado não dá, gera-se uma justificativa que foi você que não conseguiu. Quando você difunde isso pela sociedade, o grau de ressentimento que isso gera é enorme, porque o dinheiro só concentra lá em cima. O cara olha para a sociedade e fala, cara, onde que eu estou morando? Essa sociedade não liga para mim.